Olá, queridas. Nós estamos na nossa segunda aula, e começando a lição nova, que é a lição de Ruth e Esther, que nós vamos começar a lecionar nesse domingo. E é uma história bem interessante, é um livro pequeno, né? Ele não é um livro com muitos capítulos, ele tem apenas 85 versículos, na verdade, o livro de Ruth, mas é um pequeno livro que vem nos ensinar muitas coisas, muitas preciosidades nós vamos encontrar no livro de Ruth, muitas lições que nós podemos tomar para nós e, no caso, os nossos alunos vão poder tomar para si também. E essa história de Ruth, ela vai se passar em duas cidades. Primeiro, ela vai se passar em Belém, que é onde mora a família de Elimeleque. Elimeleque é o sacerdote da casa. Ele é casado com Noemi e eles têm dois filhos, que são Malom e Quilion. E essa história ela vai se dar em um período que se chamava o período do juízo. No próprio livro de Ruth vai contar isso, que se dava no período dos juízes. Esse período dos juízes ele durou em cerca de 300 a 350 anos. O período dos juízes ele terminou com a morte de Josué. Josué morreu, termina aquele período, aí vai começar o período dos juízes, da morte de Josué até ter sido aclamado o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então esse período foi em torno de 300 a 350 anos que durou. E essa história de Ruth, ela se dá nesse período. E o período de Juízes é bom destacar que foi um período em que houve muita escassez de comida, muitas tribulações. O povo de Israel viveu muito altos e baixos de situações onde eles foram atacados pelos inimigos. Então, espiritualmente falando, era um período que o povo de Israel ele ficava como um elevador espiritual, digamos assim, onde ele se afastava de Deus, começava a seguir outros deuses e o castigo, a ira de Deus, o juízo de Deus via sobre o povo de Israel. E quando eles se viam acurralados por algum inimigo ou por alguma circunstância difícil, eles corriam para os pés de Deus pedindo perdão e Deus, com a sua infinita misericórdia, tinha piedade dele, tinha misericórdia deles e ajudava e derrotava os seus inimigos. E assim que eles se viam livres daqueles inimigos, que eles viam que eles já estavam bem, eles novamente deixavam a Deus e voltavam a viver a sua vida de iniquidade. Então foi um período de altos e baixos. O período do juízo foi um período de altos e baixos. E é sob essas circunstâncias que essa história vai se passar, a história de Ruth vai se passar. Então, a família de Elimeleque, ela morava eu vou fazer só uma pequena introdução para a gente entender. É uma família que ela morava em Belém. E é bom lembrar que Belém, a tradução, significa casa do pão. Então, eles moravam em Belém. Quando chegou esta grande fome, chegou o povo de Israel, foi tomado por um período de grande fome, de grande escassez de alimento. E Elimeleque era uma pessoa que ele tinha posses, ele tinha bens, mas com essa grande fome que veio sobre eles, pegou a todos, pegou pobres, pegou ricos, todos passaram pela situação de grande fome, de grande calamidade. Acredita-se que os inimigos, quando eles vinham até Israel, eles saqueavam os bens das pessoas. Então Elimeleque, mesmo que ele tivesse posse, tivesse bens, nesse saque ele acabou perdendo tudo. E nesse período de fome ele se viu numa situação muito difícil e ele fugiu daquela fome, procurando algo melhor, fugiu de Belém para a cidade que ficava 80 quilômetros dali, que se chamava Moabe. Bom lembrar que Moabe era uma terra de pagãos. Os moabitas eram eternos inimigos de Israel, né? Que vocês lembram, né? Que os moabitas eles vêm da descendência de Ló com a sua filha mais velha, né? Do incesto. Que foi daí que surgiram os moabitas. Então eles eram inimigos de Deus, eram um povo pagão. E Elimeleque tomou essa decisão de levar a sua família de Belém até Moabe. E quando chegou lá em Moabe, ele teve grandes desventuras. Quando chegou em Moabe, é sobre essa história que nós vamos estudar. Nessas desventuras, onde teve morte do próprio Elimeleque, sacerdote da família. Depois de 10 anos morreram seus dois filhos, Quilion e Malom. Mas antes deles morrerem, eles se casaram com duas mulheres moabitas, que era Orfa e Ruth, que é quem leva o nome deste livro. Uma mulher muito virtuosa. O livro de Ruth, ela vem enaltecer as qualidades dessa mulher.
E nós vamos descobrir nessa história, no decorrer dos estudos, conforme a gente for estudando, a gente vai descobrir as qualidades de Ruth, as qualidades de uma amizade verdadeira, uma amizade que está ali em todos os momentos. E foi o que aconteceu. Ficaram apenas as mulheres da família, ficaram apenas as viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Orfa, conforme a gente vai ver, ela voltou para os seus deuses, voltou para sua terra, voltou para sua família, mas Ruth não. Ruth, ela se manteve fiel à sua sogra, ela se manteve fiel a Noemi, a amizade que ela tinha, o amor que ela tinha, e abandonou tudo, abandonou seus deuses, abandonou sua família, abandonou sua terra, para servir ao Deus verdadeiro e para ficar ao lado de Noemi. Então é uma história de amor muito bonita, uma história de amor diferenciada. E, inclusive, eu achei interessante que a história ela leva uma simbologia consigo, né? Que é como se fosse o povo gentil, né? O povo gentil entrando para ser herdeiro do reino de Deus, porque nesse tempo apenas o povo judeu era tido como povo escolhido de Deus. E nessa história a gente vai ver que Ruth, que era uma moabita, que era de um povo pagão, a partir do momento que ela se arrependeu de seus pecados, que ela começou a servir a Deus, que ela mudou de vida, que ela largou tudo que ela tinha para servir o Deus verdadeiro, a gente vê que Deus aceitou ela e o povo de Israel aceitou ela no meio do povo de Israel. Então aí a gente já começa a ver a semente gentílica entrando no meio do povo de Israel, que é simbolizando quando Jesus vem, morre por nós e nos aceita. Nós gentios somos aceitos junto com o povo de Israel. Então é uma história muito bonita, uma história de amor muito bonita. E nós vamos aprender no decorrer das aulas sobre essa história. Vamos começar aqui, essa foi a introdução. Vocês podem fazer uma introdução rápida, resumida, da história de Ruth, só para as pessoas que porventura, os alunos que porventura não tenham lido o livro de Ruth ou não conheçam a história de Ruth, tem um panorama de fundo para quando vocês começarem a entrar no assunto em si, ela já tem uma ideia de como se deu a história, em que tempo se deu a história, para não ficar tão vago para os alunos que estão ouvindo e que porventura não conheçam essa história ou não tenham estudado essa história. Eu separei aqui também para vocês o significado dos nomes dos personagens que fazem parte dessa história, que é interessante se vocês quiserem citar para os alunos de vocês. Que veja só, Elimeleque, que é o nome do pai e esposo, que significa meu Deus é rei. Noemi significa amável, encantadora, agradável. Quilion, que é o nome de um dos filhos, significa algo assim como enfraquecer, ou definhar, ou até mesmo aniquilação. Marlon, isso é Quilion, tá? Quilion significa enfraquecer, definhar ou mesmo aniquilação. Já Marlon parece estar ligado a uma raiz cujo significado é estar enfermo. Orfa, que é uma das mulheres, uma das noras de Noemi. Orfa significa firmeza e Ruth significa amizade, companheirismo, ou amizade, companheira, amiga, companheira. Então esses são os significados. Você pode começar a sua introdução fazendo uma breve exposição da história que se passa em Ruth, para que os alunos tenham uma ideia de como se dará o estudo a partir daí, amém? Nós vamos para a segunda parte, na verdade vamos para o tópico 1, que se chama O Livro de Ruth, que tem como subtópico nome, a referência a Ruth, capítulo 1, versículo 4, que diz: os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, depois da morte de Elimeleque, né, os filhos de Noemi e Elimeleque, eles vieram a se casar com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, outra se chamava Ruth. Ruth, o nome Ruth, o livro de Ruth, ela tem uma importância muito grande na história da Bíblia, né, na história dos judeus e na história da união entre judeus e gentios, como eu já falei antes. O livro de Ruth, ele fala de reconciliação, porque se você vê, né, em Ruth está a semente
de que as nações gentílicas elas podem ser recebidas no meio do povo de Israel. A história de Ruth ela passa esse entendimento, porque Ruth, antes de ela, se a gente observar quando ela vai com Noemi, quando ela volta com Noemi de Moabe para Belém, ela fala a seguinte frase: o teu Deus, Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Então a gente vê que ela escolhe o Deus de Israel como seu Deus, mas antes de ela dizer isso, já na volta para Belém, antes disso, ela já servia a Deus, porque ela vivia com Noemi, e Noemi falou do Deus de Israel para as duas, falou para ela e para Orfa, e Ruth já havia aceitado esse Deus, ela já se curvava diante desse Deus, ela já servia, já adorava esse Deus. Então, quando ela voltou, que ela expressou isso para Noemi, dizendo: o teu Deus, Noemi, será o meu Deus, eu escolho servir o teu Deus. Então, a partir desse momento, ela já tem esse recebimento, ela já é recebida por Deus a partir do momento que ela decide entregar a sua vida a Deus, que ela deixa os seus deuses, que ela deixa todos os costumes pagãos que ela tinha, porque ela cresceu no meio de um povo pagão, Ruth, por isso que é Ruth a Moabita, porque ela era do povo de Moabe. Nós sabemos que Moabe era um povo pagão que adoravam o deus Camus, que é um deus que fazia sacrifício de humanos. Então ela era uma pessoa, uma mulher pagã, mas a partir do momento que ela conhece o Deus de Israel, ela decide viver uma vida e ela já se curva diante do Deus de Israel. Então, de tal maneira que o casamento de Ruth com Boaz, Ruth no caso a Moabita com Boaz, que foi com quem ela se casou lá na frente da história, que é um judeu, de certa forma, como eu falei, é um protótipo dessa união entre judeus e gentios, formando uma única igreja, que é a igreja de Cristo Jesus. Então, e tem até uma referência aqui que eu acho interessante citar, que é Mateus 1,5, que vai dizer assim, ó, só para vocês verem a importância do livro de Ruth, a importância de Ruth na história dos judeus, que diz assim, Mateus 1,5, Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Lembra? Boaz foi quem se casou com Ruth lá na frente, quando Deus abriu as portas e o seu propósito se cumpriu. Então, Salmão, ele se casou com a prostituta Raabe. Vocês lembram que nós já estudamos isso lá na história de Josué? Salmão se casou com a ex-prostituta Raabe, né, que se tornou uma serva do Deus vivo, e eles tiveram um filho, e esse filho se chamou Boaz. E Boaz veio a se casar com Ruth, que é essa história que nós estamos estudando agora. E a partir de Boaz e Ruth nasceu Obed. Lembra? Deles nasceu Obed. E Obed, de Obed nasceu Jessé, que é o avô que é Jessé, que é o pai, né? O pai do rei Davi. No caso, Ruth e Boaz foram os avós, né, do rei Davi. Então, para vocês verem como a história ela se interliga e a importância que teve Ruth na genealogia do Salvador, né? Ela é citada na genealogia do Salvador e a gente vê a importância dela. Vamos para o segundo ponto, que diz autor e data. A referência é Ruth, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, aqui nós vamos ver sobre autor e data. Acredita-se, não se pode dizer com toda certeza, com convicção, que foi Samuel quem escreveu, mas todos os indícios levam a crer que foi o profeta Samuel quem escreveu este livro. Pelas características linguísticas, o estilo literário observado pelos estudiosos é o mesmo estilo usado em Samuel, no livro de Samuel. Então, a partir dessas características, dá-se a entender que foi Samuel quem escreveu o livro de Ruth. E também acredita-se que tenha sido ele, porque a pessoa que escreveu o livro de Ruth, ela tinha conhecimento do reinado de Davi, que Davi seria o rei de Israel. E Samuel, vale lembrar que Samuel, ele não chegou a ver Davi sendo empossado, sendo aclamado como rei de Israel, mas ele foi a pessoa ele foi o profeta que foi lá com Davi e ungiu como rei de Israel, ou seja, ele sabia que Davi seria o rei de Israel. Ele não chegou a ver Davi sendo e reinando, mas ele já sabia que ele seria o rei de Israel, porque ele já havia ungido Davi. E tem um livro
que foi escrito na segunda era cristã, que diz que tem por nome de Talmud. Provavelmente vocês devam conhecer este livro, já tenho ouvido falar do livro chamado Talmud, que foi escrito na segunda era cristã, que ele também cita Samuel como o autor desse livro. Então, o autor provável, não podemos dizer com certeza absoluta, mas o autor provável, segundo todos os estudos, os estudiosos, leva a crer que foi sim Samuel. O próximo tópico é o drama da imigração. A referência está lá em Ruth 1:1, que diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, o drama da imigração, né? O livro de Ruth, ele nos leva, como eu já falei no início, ele aponta para um tempo de instabilidade no povo de Israel. Estabilidade espiritual, instabilidade econômica, estabilidade moral, tanto que aqui no versículo 1 diz, né? Nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, esse período do juízo, como já falei, começa na morte de Josué, e ele vai terminar só com a coroação do rei Saul, ou seja, durou em torno de 300 a 350 anos. Em média. Então esse período ele foi um período muito turbulento, muito conflituoso e muito doloroso na história do povo de Israel, porque era um período em que o povo israelita ele oscilava na sua vida entre rebeldia contra Deus e volta para os braços de Deus. Ele se rebelava contra Deus e voltava para ele assim que ele via as coisas apertarem, digamos assim. Então, quando estava tudo bem, quando estava paz, quando ninguém atacava o povo de Israel, eles se rebelavam contra Deus e começavam a adorar outros deuses. Começavam a adorar o deus Baal, enfim, outros deuses. E quando os inimigos vinham, que cercavam ele, que eles não tinham saída, que a fome apertava, então eles corriam para Deus. Corriam, pediam perdão e ficavam nos pés do Senhor. E Deus, como é misericordioso, tinha misericórdia deles e agia em favor deles, derrotando seus inimigos, trazendo alimentos, fartura para eles. E então eles ficavam oscilando. Foi um período que o povo de Israel sofreu muito, porque foi um período em que teve muito essa oscilação espiritual do povo de Israel. Ele não ficava servindo a Deus fielmente, mas servia apenas, era como se fosse um jogo de interesses, como se Israel só buscasse a Deus quando eles precisavam de algo de Deus, quando eles precisavam de um socorro de Deus. Então, para fugir da fome, Elimeleque, ele pega sua família e tira de Belém, foge de Belém, que é a terra que é a casa do pão, né? Belém significa casa do pão. Ele sai da casa do pão e leva sua família para fugir da fome, leva para a terra de Moabe, que era uma terra pagã. Então, se a gente for observar hoje, não parece ser uma decisão boa, né? Você sair da sua nação, onde serve o seu Deus, onde você está vendo ali que a mão de Deus está pesando, que aquilo que está acontecendo é o juízo de Deus no povo de Israel. Você sai daquela terra e você vai para uma terra onde habita um povo pagão, né? Então, eles fugiram, a gente observa que eles fugiram da crise ao invés de enfrentá-la, né? Então, a crise, ela é, como eu sempre digo, é uma encruzilhada, né? Uma encruzilhada de nós devemos decidir. Uns decidem lutar, uns decidem ficar e lutar, e outros decidem fugir. No caso, Elimeleque, ele preferiu fugir da fome, para a terra de Moabe. Então, quando nós somos encurralados pelas circunstâncias adversas, nós devemos sempre acreditar em Deus, acreditar que Ele está conosco, que Ele nos dará força, e que nunca é a primeira opção fugir. Se a gente for prestar atenção na história, se a gente for relembrar a história, o que a gente já estudou, em tempo de fome, Abraão fugiu para o Egito e quase perdeu o seu casamento. Isaac, do mesmo modo, pensou em fugir da fome, da seca para o Egito, e Deus falou para ele: olha, não vá para o Egito, não desças ao Egito. Então, enfrentar a crise sempre é melhor do que fugir. Na verdade, o que nós devemos na crise é buscar abrigo nas asas do Onipotente, ou seja, buscar
solução em Cristo. Senhor, me guia, eu estou aqui nesse momento difícil, nessa situação dolorosa, me mostra um caminho, sempre pedir a direção de Deus, sempre é o melhor caminho. Por exemplo, nos casamentos, muitas vezes, muitas pessoas se precipitam, em vez de enfrentar as crises, muitos deles fogem da crise, indo pela porta dos fundos, que é o divórcio, né? E também outros não sabem lidar com crise na igreja, preferem abandonar a casa do Senhor e buscarem em Deus, em vez de buscar em Deus uma solução, né? Preferem abandonar. Então, num momento de crise, num momento de angústia, de desespero, sempre é melhor buscar a Deus em primeiro lugar, querer saber a vontade dele, ouvir a voz dele e se esconder debaixo das asas deles. Então, aqui a gente vê Elimeleque tomando uma decisão que, se a gente for observar agora, depois que passou a história, né, a gente nota que é uma decisão precipitada, porque ele estava saindo da casa do pão, que era Belém, que era a cidade onde o povo de Israel, apesar de sua desobediência, mas serviam, conheciam o Deus vivo, e indo para uma terra que se chamava Moabe, que era uma terra pagã, onde adoravam outros deuses, e esses outros deuses, inclusive, faziam sacrifício de humano. Então não parece ser uma boa decisão, apesar da dificuldade que eles estavam passando. Então, nesse tópico aqui do drama da fome, fome em Belém de Judá, a gente vai ver que a fome ela chegou em Belém e atingiu todo o povo de Israel. Possivelmente, esse período dessa fome tenha ocorrido no período de Gideão, que foi quando os midianitas eles invadiram Israel e saquearam, né? Saquearam toda a sua terra, né? E a fome chegou e ela era desesperadora, né? Ela atingiu a família de Elimeleque, como atingiu a todos, que apesar de que antes disso ele era um homem de bens, mas quando a fome chegou, quando houve esse saque, que o povo de Israel foi saqueado pelos midianitas, então foi uma coisa que atingiu a todos. Então Elimeleque, ele viveu, a família de Elimeleque, ele viveu esse momento de desespero, de fome, né? E é interessante nós darmos uma certa ênfase, porque às vezes você pode falar do assunto, mas o aluno não tem uma ideia real daquilo. Eu separei aqui uma frase de Viktor Frankl, que diz: comida e não liberdade era o assunto principal dos campos de concentração nazista. Só para você ver como a fome é desesperadora, que no campo nazista o assunto principal que norteava o povo de Israel ali no campo nazista não era a liberdade, o fato de eles estarem presos, mas o fato da fome, como era grande, como era desesperadora. E foi por isso que Elimeleque e sua família passou. Na Coreia do Norte também, em 1997, só para os alunos entenderem o quanto é dramática a fome, na Coreia do Norte, em 1997, a fome era tão grande, o povo era tão atormentado pela fome, que eles começaram a comer os cadáveres. Só para você ter uma ideia de como a fome é desesperadora, como a fome chega e o ser humano ele fica desesperado, ele fica sem saber o que fazer. Então, muitas vezes, quando nós estamos diante de situações desesperadoras, de situações desafiadoras e desesperadoras, como era esse caso da família de Elimeleque, ele sendo líder, o sacerdote da casa, vendo a sua família com fome, não tendo o que comer, só para vocês verem como a fome é desesperadora. Então, nesse momento, provavelmente, de desespero, ele se precipitou em tomar essa decisão de fugir da fome e ir para Moabe, que era uma terra pagã, porque muitas vezes nós mesmos, no momento de desespero, nós tomamos decisões precipitadas. E com isso nós aprendemos que nós devemos sempre consultar a Deus. Mesmo em situações desesperadoras, nós devemos respirar e orar e pedir direção de Deus para que Ele nos direcione, para que nós não tomemos decisões precipitadas, mas que sejamos sempre guiados por Deus, porque diante de um momento de desespero, sempre é melhor buscar a resposta em Deus. Ele vai nos guiar a tomar a melhor decisão. Eu separei aqui também para dar ênfase na aula que a fome é pior do que a morte. Jerusalém, entrincheirada por Nabucodonosor, os judeus tiveram momentos dramáticos. Jeremias chegou a dizer que os que morreram com a espada foram mais felizes do que aqueles que sucumbiram com a morte. Só para você ter uma ideia do drama, eu separei aqui Lamentações 4:9, que é o que fala disso, né? Que
que conta de Jerusalém depois que ela foi saqueada por Nabucodonosor, né? Os judeus, eles passaram momentos dramáticos de fome. E olha o que diz aqui, Lamentações 4:9, você pode ler para os seus alunos, que diz assim, para eles compreenderem melhor. Diz assim, 4:9. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho, por não terem nada para comer. Então, só para vocês terem uma ideia de como a fome é algo dramático, é algo desesperador, que olhando por esse ângulo e vendo como ela é desesperadora, a gente até possa entender aquela decisão precipitada de Elimeleque de sair de sua terra, da terra de Belém, a casa do pão, e ir para um lugar pagão, tentando fugir desesperadamente, tentando salvar desesperadamente a sua família. Então, com isso, nós aprendemos que nós devemos sempre confiar em Deus em momentos de desespero, em momentos angustiantes na nossa vida. Nós devemos sempre buscar conselho no Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, consulte o Senhor. Confirme com ele qual a sua vontade. Senhor, me guia, assim como Abraão fazia. Abraão, para onde ele ia, ele era guiado por Deus. Então, nós também devemos procurar ser guiados por Deus em momento de desespero, momento de angústia. Nós devemos buscar conselhos no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu vou ler aqui só o último parágrafo, um dos últimos parágrafos aqui desse tópico, que diz: não temos certeza do que o induziu Elimeleque a partir. O povo de Jeová foi ensinado a confiar nele. Sabemos que outros belemitas permaneceram na terra à espera do final da fome, e ao que parece passaram muito melhor do que Elimeleque. À luz dos acontecimentos subsequentes, ficamos imaginando se o autor não pretende nos levar a pensar que Elimeleque não foi sábio em sua atitude. Ou seja, ele vai dizer que as pessoas, como eu falei, né? Você, diante de uma situação difícil e desesperadora, diante de uma crise, você tem duas opções. Você fica e luta ou você foge. Elimeleque escolheu fugir para Moabe. E as pessoas, os outros israelitas que ficaram ali na terra de Belém, eles tiveram um fim melhor do que a família de Elimeleque, porque eles passaram por aquela situação difícil, mas lá eles tinham a Deus, que era o dono do pão. Eles continuaram na casa do pão, eles continuaram em Belém. Os que eram fiéis continuaram buscando a Deus, assim como Noemi era fiel a Deus com a sua família. Alguns que ficaram em Belém eram fiéis a Deus e continuaram buscando, e tanto que depois, quando Noemi resolve voltar para a terra de Belém, ela ouve falar que Deus abençoou aquela terra, que agora aquela terra é frutífera, que a casa do pão voltou a ter pão. Então, aquelas pessoas que ficaram esperando em Belém tiveram muito mais sorte do que a família de Elimeleque, que indo para Moabe tiveram perdas. Tanto Elimeleque, o sacerdote da casa, chegou a falecer, quanto seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então, aí a gente aprende que melhor é confiar em Deus e esperar nele e ter a resposta final dele das nossas decisões. Então, com isso, nós aprendemos bastante. O subtópico 2 fala a terra de Moabe. Como nós já vimos, a referência eu vou ler para vocês, desculpa, é Ruth, capítulo 1, versículo 2 diz: este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Como nós já vimos, Moabe era uma terra habitada por um povo pagão, os moabitas. Moabitas, nós já falamos e já vimos que veio da genealogia de Ló. Ló, quando teve relações incestuosas com sua filha mais velha, ela veio a dar à luz um filho chamado Moabe. Foi de onde gerou o povo moabita, né? Essa referência está lá em Gênesis 19, 36, 37, é bom você conferir, ler com seus alunos, né? Que diz assim, ó: e assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Está lá em Gênesis capítulo 19, do 36 ao 37. E os moabitas, eles também eram opressores do povo de Israel. Eles haviam oprimido Israel durante 18 anos. Se você ler essa história lá, você vai ver que quando o rei de Moabe, que era Eglon nesse tempo, ele invadiu a terra dos israelitas, ele manteve o povo de Israel cativo por 18 anos. Então, essa referência você pode ver lá em Juízes 3, do 12 ao 30, se você quiser dar uma lida para você explicar melhor para os seus alunos, fazer uma demonstração melhor. Lá você vai ter mais tempo, né? Como eu aqui, que eu não posso ler tudo, mas você pode contar melhor essa história, lendo lá em Juízes 3, de 12 a
30. Então, os moabitas, eles eram eternos inimigos do povo de Israel. Então, a gente vê que o povo de Moabe era um povo que não queria saber de Deus, era um povo pagão, era um povo que adorava o deus Camus, né? Como nós já vimos, que Camus era um deus que ele aceitava sacrifício, ele requeria sacrifício de humanos, então era um povo pagão, desobediente a Deus e opressor do povo de Israel. Então, é isso que a gente tem a falar a respeito de Moabe. O tópico 3 diz aqui, o tópico 3 diz possíveis alternativas. A referência está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 2, diz: Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, aqui nós percebemos que nem todos fugiram de Belém. Nem todo o povo de Israel, depois que começou a viver a fome, optou por essa alternativa de fugir de Israel. Como eu já disse, muitos ficaram. E o povo de Israel, como eu falei, ele oscilava a sua fé em Deus, dependendo da circunstância, mas tinha muitos que eram fiéis, assim como a gente vê Noemi. Noemi, ela era fiel a Deus. Ela, quando recebeu as suas duas noras, Orfa e Ruth, na casa dela, que casou-se com seus filhos, Quilion e Mahlon, ela falou do seu Deus, e essas duas noras vieram aceitar o seu Deus, elas seguiam o Deus de Israel. Então, a gente vê que Noemi era uma pessoa fiel a Deus. Então, assim como Noemi era fiel a Deus, muitos do povo de Israel não se contaminavam, alguns do povo de Israel não se contaminavam. Eles continuaram firmes em Deus, crendo em Deus, porque o juízo de Deus veio para o povo de Israel, porque a sua grande maioria ela saiu dos caminhos do Senhor, ela não queria saber mais de Deus, mas começou a seguir outros deuses. Mas tinha sempre os remanescentes que continuavam firmes, assim como Noemi. Então, a gente observa aqui que no tempo de fome, a fuga, nesse período de fome, a fuga ela não era a única válvula de escape. Então, a gente vê que foi uma decisão precipitada. Claro que a gente já estudou o tópico fome, que a gente entende como é uma coisa dramática a fome na vida das pessoas. Então, mas essa família, eles foram em fuga em busca de uma solução imediata, de alívio, de fome, daquele desespero. Só que ao fugirem da fome, eles encontraram mais dor do que alívio. Eles encontraram mais lágrima do que consolo. Eles encontraram mais perda do que ganho. E, como a gente vê na história, encontraram mais morte do que vida, né? Então, foi uma alternativa realmente desastrosa. Claro que o final da história não foi desastroso. Como a gente vai estudar, essa história, ela tem um final feliz. Porque Deus, ele cuida dos seus, mas essa decisão, ela teve um final desastroso, que foi a morte do sacerdote da casa e dos seus 2 filhos, deixando viúva Noemi, junto com as suas 2 noras. Então, continuar em Belém foi a opção escolhida, como nós dissemos, por muitos do povo de Israel. E nós vemos que algum tempo depois, Ruth voltou à Casa do Pão, porque ela soube que o dono da Casa do Pão havia novamente dado alimento para aquele povo. Então, enquanto a família de Elimeleque teve grandes perdas, aquelas decisões erradas não levaram a um final triste, mas Deus ele requereu um final feliz para aquela história, porque os planos dele não podem ser frustrados. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, né, que tem por tema morte e a viuvez. O subtópico 1 diz morte do esposo, que está baseado lá em Ruth, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, a gente vê aqui que Moabe significou para Ruth muitas perdas, né? E a primeira perda que ela teve foi a morte do seu marido Elimeleque. Então, Moabe, para a vida de Ruth, representava algo muito negativo, porque eles tentaram, a família de Noemi, né, tentou fugir da fome, mas encontrou sepultura em Moabe. Primeiro teve a perda do seu marido, Elimeleque. Noemi já ficou certamente arrasada, desolada, mas ainda tinha um consolo. Mas ainda tenho meus 2 filhos, ainda havia uma esperança, ainda posso perpetuar
a descendência, né, de Elimeleque através de meus filhos, 2 filhos homens. Ficou, apesar da perda, da viuvez, ficou essa esperança em Noemi, né? Mas a gente vê que lá na frente, né, ela não perdeu apenas o seu marido, quando ela achou que havia esse fio de esperança, e aí que a gente entra, eu já vou fazer uma junção aqui com o 2, que vai entrar casamento e morte dos filhos, que aí a gente vai ver que além da viuvez, além de perder o marido, ela ainda tinha esse consolo, que eram os filhos, ainda tem os meus filhos. Então passaram-se 10 anos ali, que a gente entende que foi a estadia deles naquela terra, e os seus filhos, Quilion e Malom, vieram se casar com 2 mulheres moabitas, e essas mulheres eram Orfa e Ruth, que vieram ser as esposas de seus filhos, Malom e Quilion. A esperança que ela ainda tinha era essa, que ainda tinham 2 homens na família, seus 2 filhos, então ainda poderia dar continuidade à descendência deles. Então, ela, quando perdeu o marido, ainda ficou uma esperança grande, mas quando perdeu os 2 filhos, a esperança ela se esvaiu. Aqui no subtópico 2, casamento e morte dos filhos, a gente vê que essa esperança ela se esvai por completo, porque ela ainda tinha essa esperança. E vou ler aqui o versículo que está baseado, é Ruth 1:4, que diz: os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, ficaram ali quase 10 anos. Então, uma esperança, um fio de esperança brilhou quando seus filhos se casaram, e ela ainda teve uma alegria de ter aquele fio de esperança. Vai perpetuar a minha descendência, vai continuar através dos meus filhos. Mas aí em seguida vem esse segundo choque na vida de Noemi, que é a perda de seus 2 filhos. Então a gente vê que naquela época, nesse período aqui, a segurança de uma mulher casada era o seu marido. E assim como a segurança de uma mulher solteira era a casa de seus pais. Então, a partir do momento que Noemi perdeu o seu marido e em seguida perdeu os seus filhos, que era quem poderia lhe dar abrigo, quem poderia continuar a sua descendência, a partir do momento que ela perdeu todos os homens da sua família, então ela estava num total desamparo cultural naquela época, porque naquela época não é como nos dias atuais, né, que a mulher trabalha, a mulher desenvolve um serviço, alguma coisa assim, mas naquele tempo, a cultura daquele tempo era que a segurança de uma mulher casada estava realmente no seu marido. Então, a partir do momento que ela perdeu o seu marido, ela ainda ficou com um pingo de esperança nos seus filhos, vão ter filhos e tudo mais, mas aí a partir do momento que morreram-se os filhos também, então perdeu-se a esperança que Noemi ainda tinha. Porque pense, essa mulher ela já estava viúva, né? Agora ela estava sem filhos, ela estava sem dinheiro, ela estava longe da sua pátria, né? Que ela não estava na pátria dela, estava longe da sua pátria. Então a gente vê que era uma situação de completo desespero mesmo para Noemi. E a gente vai passar aqui pro subtópico 3, para não ficar muito prolongado o vídeo, que diz: Noemi não desiste. Vejamos só, Ruth 1:6, tá a referência que diz: então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Então a gente observa que Ruth passou por momentos muito de altos e baixos. Se a gente for observar, Noemi, a família de Noemi estava num período de fome em Belém, que era um período de baixa na vida dela. Então a sua família foi para Moabe com uma esperança de acabar a fome, ter uma vida melhor. Então é como se fosse uma parte alta da vida dela. E de repente ela vai e perde o seu marido, que é uma baixa na vida dela. Mas aí os seus filhos casam-se com 2 moabitas. Aí é uma parte alta da vida dela, algo positivo. Poxa, vai continuar minha descendência. E de repente os 2 filhos morrem. De repente é uma baixa de novo na vida de Noemi. Mas Noemi, vejamos que mesmo depois de ter passado por tudo isso, a gente vê que há altos e baixos na vida dela. E qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência, porque na nossa vida nós também passamos por altos e baixos. Nós passamos por momentos bons, por momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. A nossa vida é cheia disso, mas nós temos que aprender com Noemi, que mesmo diante de tudo isso,
tudo isso que ela tinha passado, todas as perdas, toda a fome, todo o desespero, todo o desamparo de uma mulher viúva, todo o desconsolo da perda dos seus 2 filhos, mesmo assim, ela, como diz aqui, Noemi não desiste. O que ela fez? Aqui diz, ó, então se dispôs ela com suas noras. Veja que ela não abandonou suas noras, que ela, a partir dali, tinha como filhas. E voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Agora Noemi está na companhia apenas de suas 2 noras. Vejamos que ela saiu de Belém na companhia de seu marido, de seus 2 filhos. E agora ela está voltando, sem o marido e sem os 2 filhos, mas na companhia de 2 noras, de Orfa e de Ruth. E agora ela volta viúva, né? Então parece que a vida de Noemi foi uma grande desventura. Se a gente for observar, a vida de Noemi teve muitas desventuras, né? E ela poderia até aceitar seu fim devido a tantas perdas que ela teve. Poderia desistir, dizer, não, meu fim é aqui, eu já desisto de tudo, depois de todas as perdas, de toda a miséria que passei, todos os sofrimentos, eu desisto, eu não quero mais saber de nada. Mas a Bíblia diz que ao saber que a casa do pão voltou a ter pão, ela imediatamente tomou uma decisão, ela teve uma atitude. E muitas vezes nós, quando estamos num momento aquele momento que a gente está naquela parte lá embaixo, no índice, tá lá embaixo, tá para baixo, tanta coisa ruim aconteceu, mas a gente tem que fazer como Noemi. A gente tem que parar e observar e ter uma ação que tenha resultados positivos na nossa vida. Ela viu que de onde ela saiu, agora que antes havia fome, havia miséria, agora ela ouve falar que agora lá tem pão, que agora lá tem fartura, que agora lá tem esperança. Então ela, depois de toda a desventura que ela viveu na sua vida, ela decide, ela põe em ação a sua fé e ela decide voltar para aquela terra, a terra do seu Deus, a terra do seu povo. Ela volta para a sua pátria, ela não desiste. Então essa é uma história que a gente tem muito a aprender. Quanto mais você busca conhecimento para passar para os seus alunos, melhor é, porque eles também vão tendo curiosidade em aprender mais a respeito daquela história. Então tudo que você puder investir de conhecimento, se você puder assistir outros vídeos de pregações a respeito de Ruth, todo o conhecimento que você adquirir não será em vão, porque você vai passar para as suas alunas, para os seus alunos da Escola Bíblica Dominical, e certamente isso vai gerar frutos na vida dele. Eu queria finalizar lendo aqui a aplicação pessoal, que diz assim: aprendemos com Noemi que fé às vezes significa uma disposição de aceitar os mistérios de Deus sem exigir respostas, na confiança que Ele é fiel em todas as circunstâncias. Então vamos continuar crendo em Deus, confiando no nosso Deus, e que Deus venha abençoar a vida de cada um de você, professor da Escola Bíblica Dominical ou aluno que está assistindo essa aula. Empenhe-se cada vez mais em aprender mais a respeito do nosso Senhor. Toda a palavra que há na Bíblia, ela é proveitosa, ela serve para a edificação dos seus filhos. Então vamos continuar aprendendo e não deixemos de aprender cada vez mais com o nosso Senhor e de passar esse conhecimento que adquirimos para outras pessoas. Como eu já falei no meu primeiro vídeo, eu sou uma professora nova da Escola Bíblica Dominical, mas eu encontrei grande dificuldade no começo, que eu já estou com alguns meses, pouco tempo, mas alguns meses já, mas no começo eu encontrei muita dificuldade, então por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para incentivar você, não desista, continue tentando, continue estudando e pedindo sabedoria do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos dá a sabedoria. E ore sempre pelos seus alunos, para que eles venham receber a palavra que o Senhor te passar, que o Senhor te der, que eles venham receber, que eles venham aprender, que eles venham pôr em prática, sempre colocando isso, coloque em prática tudo que você aprende na Escola Bíblica Dominical. Não fique só para você mesmo, mas põe em prática, ensine para quem você encontrar por aí pela vida. Então, que Deus abençoe vocês. Se vocês puderem curtir este vídeo, se vocês puderem compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a ele, eu espero ter ajudado vocês. Que Deus os abençoe. Amém.